A reportagem que você vai ver agora é sobre um motorista de caminhão que tem um vício do bem, a leitura. Detalhe, por gostar de ler, ele sofreu até preconceito. Mas esse hobby deixou marcas muito positivas para sua vida. Acompanhe. Monteiro Lobato já dizia: um país se faz com homens e livros. E essa frase não foi criada à toa. A literatura é a porta de entrada do conhecimento. Seu Valdemar pensa exatamente assim. Para ele, ler é passear, é viajar sem precisar sair de casa. Começou quando ela começou a estudar e aí eu fiquei em casa, ela me trouxe um livro lá do estudo dela, comecei a ler e estou até hoje, né, comprando, trocando e lendo. Para mim é livro. A dona Eulália é esposa do seu Valdemar, então foi a grande incentivadora da história. A senhora então que deu o start inicial. Sim, eu comecei a estudar depois de 49 anos fora de uma sala de aula, né? E trazendo os livros para fazer trabalhos, eu peguei e trouxe um livro de geografia. Assim, tipo, a gente se criou, Suza, achando que o gelo caía. Não, o gelo se forma. Então, eu aprendi isso depois de 40 e poucos anos fora na sala de aula. Então, eu trouxe para ele ler e dali começou o forte dele pela leitura. Aqui na casa do seu Valdemar tem livro por todos os cantos, não tem desculpa para evitar a leitura não. E olha, isso não foi só produzido aqui por causa da reportagem não, é assim mesmo, no dia a dia. Por onde se olha, tem um livro por perto. A máxima é: sentou no sofá? Quer ler algo? Tem um livro ali do lado. Vai deitar? O livro está perto. E é assim em todos os cômodos da casa. Já faz parte até da decoração. Seu Valdemar costuma ler de 2 a 3 livros por mês. E para que ele mesmo não se perca, tem o seu próprio caderno de anotações para saber todos os títulos que já leu. Eu marco para saber, mas não marquei todos, mas eu tenho quase todos marcados para que eu já li, daí eu não preciso trocar, não preciso comprar, então por isso eu marco. Não falta assunto na hora de se reunir com amigos? Não falta. Só que tem muita gente que não... Eu gosto, né? Eu gosto de falar em livro. Vamos ler, vamos isso, vamos aquilo, mas tem alguém que não concorda, mas para mim é livro, tem que ler. Dona Eulália, quando sai todo mundo junto, é sempre a leitura que entra em cena? É, em alguns lugares sim. Se você sair com uma turma de caminhoneiro, não entra o livro. Aí entra viagem, frete, preço de frete, essas coisas, né? Mas se sair com outros amigos, entra, por exemplo, se nós sair, tipo assim, a turma do salão, com a Margarete, né, que eles trocam livro, aí entra livro na história. Mas se não, entra outras conversas. E para quem acha que o seu Valdemar tem tempo de sobra para ler tantos livros, se engana. Ele é motorista de caminhão, trabalha de 8 a 10 horas por dia. E mesmo assim, sobra um tempinho para ler. Tem livro até no caminhão. E acreditem, seu Valdemar já sofreu até preconceito por ser amante da leitura. É que uma pessoa falou que eu deveria estar meio doente. Olha, tem que olhar, que eu acho que ele está depressivo, porque a gente passa lá, ele só está lendo, está sentado no caminhão e está lendo. Eu acho que ele está doente. Mas será que não está doente, está depressivo? E alguém falou para mim, olha, tá fulano tal. Eu disse, não, mas eu acho que ele não tem nada de estar doente, né? Ou seja, pelo fato do senhor ler, achavam que então o senhor estava com depressão? É, porque eu estava toda a vida quietinho lá dentro do caminhão e sempre lendo, e eles achavam que eu estava doente. De todos os livros que o senhor já leu, que eu sei que aí já se contabiliza mais de 100, qual você diria que é o melhor livro, seu Valdemar? Para mim, melhor é o Vendedor de Sonhos. O melhor livro que eu achei a história mais interessante. Tem vários, mas aquele ali eu me identifiquei mais naquele livro ali. Isso aí eu comecei a ver a história do cara, isso e aquilo, e aí eu achei que a vida é mais ou menos assim, não adianta você só pensar só em ter e não passear. Ele deixou de sair com a família por a terceira vez, aí na terceira vez a família teve um acidente e aí acabou tudo para ele.
Para entender melhor sobre como a leitura influencia o desenvolvimento do cérebro, fomos buscar esclarecimentos com um neurologista. O médico João de Oliveira afirma: ler, além de ativar o cérebro como um todo, previne doenças, principalmente as degenerativas. Eu acredito que o hábito de leitura ele entraria como um estímulo de cognição, né? Um estímulo da mente, de aprendizados, digamos como se fosse um aperfeiçoamento de um grau de escolaridade. E se a gente for analisar hoje em estudos, né, para prevenção de doença de Alzheimer, demência, entre outros mais, a gente consegue ver que pacientes que apresentam um maior grau de escolaridade, um maior grau de instrução, eles tendem a ter uma menor taxa, um menor risco de progressão para um evento de doença de Alzheimer, demências e afins. Então, a leitura por si só, regular, contínua, estimulada, com certeza ajuda a prevenir doenças cognitivas. Quem assiste a um filme torna-se um espectador passivo. Quem lê um livro torna-se um espectador ativo. Junta-se ao conto do autor, criando a própria imaginação da cena. Eu acredito que o estímulo de ambos, eles são importantes, mas a leitura, a questão é que o filme às vezes fica muito passivo, né? A gente vê um filme e não está, por exemplo, estimulando outras regiões do cérebro que poderíamos estar fazendo através de uma leitura. E eu acho que o hábito da leitura é importante porque ela consegue fazer uma associação com várias regiões do cérebro também. Então, por exemplo, na questão de linguagem, na linguagem verbal, você poder estar fazendo a tradução desses símbolos, as letras, né, toda a sintaxe da gramática, com relação à estimulação, por exemplo, de uma informação que é passada numa narrativa, num conto, e nessa narrativa, nesse conto, a gente conseguir, por exemplo, visualizar uma paisagem ou visualizar uma cena que às vezes é passivamente passada num filme, a gente consegue estimular córtex visoespacial, visoconstrutivo, e a gente consegue imaginar essa situação, essa informação que a leitura passa. E, por exemplo, em suspenses, eu acho que são importantes também em leituras, né, com esse tema, porque estimula, por exemplo, regiões frontais, né, e que são responsáveis por planejamento, abstração, programação. E a partir dessas atividades, conseguimos estimular o cérebro como um todo. Então, eu acredito que a leitura por si só é importante por isso, que a gente não está trabalhando uma regiãozinha, uma gaveta específica do cérebro. A gente está conseguindo abrir e fechar várias gavetas. Quem lê é mais inteligente, é mais esperto. Assim como fazer ginástica para o corpo, a leitura é a ginástica da mente. A leitura por si só, ela é um estímulo constante e repetitivo de aprendizado. Então, a partir de uma leitura de notícias no dia a dia, a partir de livros científicos e dentre outras mais, a gente consegue trabalhar, por exemplo, na linguagem, um aumento do nosso vocabulário. A gente começa a enriquecer o nosso vocabulário com palavras diferenciadas. A gente consegue, com o aprendizado da leitura, ter maior taxa de associação de informações, e que isso tudo auxilia a gente na questão de raciocínio, na questão de interpretação de informações. Então isso propicia que o nosso cérebro fique mais afiado, digamos, mais forte, para poder atuar da melhor forma possível. Então acho que isso pode auxiliar no nosso aperfeiçoamento de inteligência. A leitura merece propaganda. Seu Valdemar que eu diga. Aprendeu a ser mais tolerante, mais paciente e muito mais esperto. Mudou bastante, mudou quase tudo, né? Porque hoje eu tenho uma outra ideia, gente, não sei, era meio explosivo, meio grosso, e hoje a gente vê primeiro, pensa primeiro um pouco para depois falar. Eu acho que mudou tudo, né, cara? Mudou bastante. Eu confirmo, em relação à família, em relação a mim, a casa em si, o cuidado com a casa, cuidado comigo. O Valdemar é muito especial na vida da gente. Eu não sei como a gente vai ficar sem ele um dia, né? O Valdemar já era uma pessoa, para mim, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, mas depois da leitura ele começou a saber como colocar as palavras, como chegar até você e conversar. Sabe? Saiu aquele homem explosivo que estava cansado, talvez, do volante de viajar, de dormir dentro de uma cabine de caminhão.